Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para comentar com vocês rapidamente um julgado importante para quem está estudando para os concursos federais, que saiu no último informativo do STJ, o informativo 724. Estou falando aqui do conflito de competência 174764, da primeira sessão do STJ. Primeira sessão, vocês sabem, é a sessão civil. Então estou falando aqui de um julgado civil, mas que tem também as suas intersecções com a matéria penal. Porque este conflito de competência tratava justamente da competência para as ações de improbidade envolvendo verbas federais repassadas a municípios. E nesse julgado, a primeira sessão do STJ entendeu que, muito embora a verba mal utilizada fosse proveniente da União, no caso específico, como a ação de improbidade estava sendo ajuizada pelo município, a competência seria da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Vamos entender isso aí? A compreensão desse tema passa pelas súmulas 208 e 209 do próprio STJ. A súmula 208, em síntese, diz que compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal, ou seja, quando a União transfere uma verba para o Estado ou município e o município aplica esta verba, mas deve prestar contas a um órgão federal, por exemplo, Tribunal de Contas da União, por exemplo, Ministério da Saúde, nessas hipóteses a competência para a ação penal é da Justiça Federal. E a súmula 209, por sua vez, diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar quando esta verba está incorporada ao município. Isso significa que esta verba incorporada não está sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Em síntese, essas duas súmulas do STJ dizem que a competência é federal quando a verba está sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Ocorre que, nesse caso específico, a primeira sessão do STJ afastou a aplicabilidade das súmulas 208 e 209 do STJ, porque estas súmulas 208 e 209 são oriundas da terceira sessão do STJ, e a terceira sessão é a responsável por matéria penal. Então o STJ reafirma que estas súmulas se aplicam apenas para a competência criminal da Justiça Federal e não para a competência civil. Em síntese, vejam que o mesmo fato pode originar uma ação penal na Justiça Federal e uma ação civil na Justiça Estadual. O mesmo fato. Então o exemplo aqui é o seguinte: a União transfere verbas para o município mediante um convênio específico e estas verbas devem ser aplicadas pelo município em uma finalidade específica. Digamos que há um mau uso destas verbas, uma fraude à licitação, um desvio da verba, e este município deve prestar contas da utilização da verba ao Tribunal de Contas da União. Neste caso, a competência criminal é da Justiça Federal, a aplicação da súmula 208 do STJ. Como a verba está sujeita à prestação de contas perante órgão federal, competência da Justiça Federal. Mas, se a ação civil de improbidade em relação ao mesmo fato é ajuizada pelo município, e era o exemplo, era o caso específico tratado, mesmo que essa verba seja uma verba oriunda da União e que haja o dever de prestar contas perante órgão federal, exemplo TCU, por não estar presente uma das pessoas previstas no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, ou seja, União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais, por não estarem presentes estes órgãos federais, a competência da Justiça Estadual. E isso porque o critério definidor da competência civil da Justiça Federal e da competência criminal da Justiça Federal são distintos.
Enquanto a competência criminal pode ser definida pelo critério do interesse federal, ou seja, verba oriunda da União e prestação de contas perante órgão federal, interesse federal, artigo 109, inciso 4º. O artigo 109, inciso 1, que trata da competência cível da Justiça Federal, traz a hipótese de competência absoluta em razão da pessoa, ou seja, somente será competência cível da Justiça Federal se presentes União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais em um dos polos da demanda. Então, claro, se fosse ali uma ação de improbidade ajuizada pelo MPF, pelo Ministério Público Federal, aí sim, competência da Justiça Federal também ali no cível, certo? Mas, na hipótese tratada ali no conflito de competência 174764, era um município ajuizando a ação de improbidade. Por isso, competência cível. Então, atenção para este critério de distinção entre a competência cível da Justiça Federal e a competência criminal da Justiça Federal. Tá bom, pessoal? Julgado importante aí do informativo 724 do STJ, grandes chances de aparecer nas próximas provas da Magistratura Federal. Tá bom? Ficamos por aqui, um abraço e bons estudos!